Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Nós estamos agora reunidos no nosso último culto online desse ano de 2020. Que ano louco! Um ano que veio para marcar o calendário e marcar também a nossa vida, para marcar a história da humanidade. Não é todos os dias que a humanidade vive uma pandemia, né? Um problema em escala mundial que afeta muitas e muitas vidas, como nós vivemos nesse ano de 2020. Esse ano de 2020 foi realmente um ano inimaginável, né? Além daquilo que nós poderíamos esperar viver nesse ano. Mas fato é que Deus tem nos abençoado, Deus tem nos sustentado. Se você tem chegado até aqui, está aí do outro lado da tela do seu celular, do seu computador, do seu notebook, da sua televisão, é porque Deus te guardou nesse ano de 2020. Nós sabemos que muitas pessoas não conseguiram sobreviver a esse ano. Pessoas queridas, pessoas que nós amamos, pessoas que nós conhecemos, gente do nosso convívio, mas aprove a Deus, segundo seus propósitos, de você e eu conseguirmos chegar até aqui. Pode não ter sido fácil, né? Alguns de nós viveu a experiência da contaminação, vencemos, passamos por ela, mas estamos aqui, né? Com a graça do nosso Deus. Hoje não é o último dia do ano, mas é o nosso último culto do ano. Seja aqui online, seja o presencial que está acontecendo lá na igreja, chegamos à nossa última reunião do ano de 2020. E muitos estão dizendo graças a Deus por isso. Que bom que 2020 está indo embora. E nós também queremos agradecer ao Senhor, queremos louvar ao seu nome por conseguirmos atravessar um ano tão difícil. Mas uma coisa é certa, nós precisamos pensar, e agora? E daqui para frente? E 2021? Como vai ser esse novo ano? Será que porque só o calendário está mudando a folha, as coisas vão mudar na nossa vida? O que nós devemos fazer a respeito de nós mesmos, da nossa vida, a respeito daquilo que nos rodeia? Será que temos que mudar algumas atitudes? 2020 veio nos ensinar muita coisa. Mas 2021 é o nosso alvo futuro. 2021 está batendo na nossa porta, está esperando por nós. Eu quero refletir um pouquinho com você sobre isso nessa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Jeremias, no capítulo de número 29. O versículo é o versículo de número 11, tão somente. E ele diz assim, um texto fenomenal, sensacional. Ele diz... Deus falando, não é? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Como esse texto fala conosco numa virada de ano tão difícil como essa que nós estamos vivendo. Meus irmãos, as cortinas de 2020 estão se fechando. Esse foi um ano de muitas lutas. Final de todo ano, quando a gente está ministrando uma palavra, a gente fala sobre isso. Esse ano foi um ano de lutas, foi um ano de vitórias. Mas esse ano faz jus a essa frase. Esse ano foi um ano de muita luta, de muita dificuldade, de muitos problemas. Nós temos pessoas aqui que estão me ouvindo, que estão me assistindo, que nem trabalharam esse ano por pertencerem ao grupo de risco. Nós temos pessoas que estiveram adoentadas com Covid-19. Nós temos pessoas que perderam entes queridos seus com essa enfermidade. Nós temos pessoas nos assistindo que estão um ano inteiro trancadas dentro de casa, em seu isolamento. Nós não podemos chamar de quarentena, não foram 40 dias, mas um isolamento social de um ano praticamente. E janeiro está chegando e já chega para nós a promessa da vacina. A nossa cidade aqui, Volta Redonda, já se mobiliza para começar
a vacinação. E eu digo para você o seguinte, é um novo tempo que está chegando. Com certeza 2021 não caminhará no mesmo caminho que andamos em 2020. O ano promete ser um ano melhor. Talvez um ano de recessão, talvez sim, mas o que é uma recessão diante da mortandade, da enfermidade? Não é nada. Eu tenho certeza que nós daremos a volta por cima. Mas 2020 foi um ano difícil, foi um ano de muitas lutas, onde Deus ele preservou a nossa vida, Ele protegeu a nossa família, Ele sustentou a nossa igreja. Não foi fácil. Enquanto igreja chegar até aqui, você pode ter certeza que as dificuldades financeiras da instituição ocorreram, em algum momento. Ainda nesse final de ano, nós sentimos um pouco mais as dificuldades financeiras, mas ainda assim, Deus ele tem nos sustentado, Deus ele tem guardado a igreja, mas houveram outros tipos de dificuldades além da financeira, A dificuldade de estarmos longe do templo, isso esfriou muitas pessoas, a dificuldade da falta de contato, de mesmo quando você está no culto presencial, você não poder apertar uma mão, não poder dar um abraço. Foram muitas lutas e muitas dificuldades nesse ano de 2020. 2021 está aí, meus irmãos, e nós precisamos então, antes de entrarmos em 2021, tomarmos algumas atitudes. Precisamos de algumas atitudes para o ano de 2021. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você aqui nessa noite que antes de nós entrarmos em 2021, nós devemos avaliar a nossa família. Avaliar a nossa casa. Você deve avaliar a sua família, como a sua família está hoje, como a sua casa está hoje, o que a sua família sofreu nesse ano de 2020. Será que houve uma perda aí na sua família? Será que houve uma pancada muito forte na sua família? Alguém viveu o Covid? Alguém viveu o desemprego em função do Covid? Alguém viveu aí outro tipo de luta qualquer, perdeu um investimento por causa dessa crise. 2020 foi um ano difícil para as famílias. As famílias passaram por lutas. Será que você está sofrendo com distanciamento familiar? Talvez você não pode ir lá estar junto com seus avós, com seus tios, até com seus pais, porque eles são do grupo de risco e você tem que ficar mais retirado. Ou talvez é você que está retirado porque você é do grupo de risco. Precisamos avaliar a nossa família. Alguns impactos aconteceram nesse ano de 2020 que atingiram as nossas famílias. Algumas pessoas, algumas casas, algumas famílias começaram a ter mais problemas de relacionamento. Eu ouvi bons testemunhos, graças a Deus, de famílias que melhoraram o relacionamento por estarem mais juntas. Mas nós podemos ver também no decorrer desse ano que muitas famílias viveram um atrito maior, porque estavam mais juntos, como não estavam acostumadas, e aí começaram a viver brigas, a violência doméstica foi lá nas alturas. É um tempo de nós avaliarmos as famílias. Muitas pessoas perderam seus entes amados nesse ano de 2020. Muitas pessoas viveram aí a amargura. Então, meus irmãos, antes de entrarmos em 2021, nós precisamos fazer essas avaliações. Nós não podemos construir o nosso futuro sobre escombros. Precisamos arrumar as coisas, arrumar os relacionamentos, colocar o emocional em ordem, cuidar da nossa família ainda mais nesse ano de 2021. 2021 será um tempo de recuperação, será um tempo onde nós devemos buscar aqueles que estivemos mais distantes, claro que após a imunização. Tem muita gente aí que é contra a vacina, que diz que não vai se vacinar. Olha, não ouça essas teorias de conspiração, isso é besteira, né? É gente que vive no mundo da lua, que está se deixando dominar por política, e a política não pode interferir em algo tão importante como vencermos essa guerra contra o Covid-19. Toma vacina,
se imuniza, se cuida, se proteja com os medicamentos, proteja sua família com os medicamentos de prevenção, ivermectina, anita e outros aí que nós temos. E deixa a política para lá, né? Não é momento para isso, é momento para cuidarmos daqueles que nós amamos. Então cuide de você mesmo, cuide da sua família, recupere os relacionamentos que ficaram mais distantes nesse ano, conserte os atritos que pode ter havido aí dentro da sua casa em função da quarentena. Mas parece contraditório, né? Dentro de casa que a gente tem que ter alegria e harmonia, mas infelizmente nós vivemos algo muito diferente. Muita gente foi forçada a um novo estilo de vida e isso causou complicações familiares. Então cuide da sua família. Não deixe que 2020, que o Covid-19, ele mate a saúde da sua família. Não estou falando da saúde física, estou falando da saúde de relacionamento familiar. Cuide da sua família. 2020 nos ensinou, meus irmãos, que não há nada mais importante do que a família. 2020 nos ensinou que devemos cuidar, zelar daqueles que nós amamos, que nós devemos proteger, não é? Foi um tempo de proteção daqueles que nós amamos. Então 2020 foi um ano muito difícil, um ano muito ruim, mas foi um ano que nos ensinou muitas coisas também. Talvez 2020 foi um ano que te trouxe de volta para a realidade de que nós devemos cuidar uns dos outros. Então em 2021, não é porque a pandemia ela vai acabar indo embora em algum momento, que ela será vencida em algum momento, que nós devemos perder essa visão de continuar cuidando daqueles que nós amamos. Cuide daqueles que você ama. Em segundo lugar, você deve avaliar a sua família, sim, mas antes de entrar em 2021, nós devemos avaliar a nossa igreja. Nós somos crentes. A nossa igreja é uma agência do reino de Deus na terra. E nós devemos pensar que a igreja também sofreu nesse ano de 2020. A igreja esteve fechada muitos meses, muitos irmãos esfriaram espiritualmente, muitos irmãos desanimaram na caminhada cristã, muitos irmãos adoeceram no corpo e no espírito. Então, meus irmãos, 2021 será um tempo de reorganização da igreja também. Alguns ministérios foram largados, deixados, abandonados, vamos dizer assim, não abandonados por vontade própria, mas pela força do momento, daquilo tudo que nós vivemos. Alguns ministérios pararam de funcionar nesse ano de 2020. E antes de entrarmos em 2021, precisamos fazer esse compromisso conosco, esse compromisso com Deus, de que os ministérios voltarão a dar frutos, de que a igreja voltará a trabalhar com o mesmo ímpeto, com a mesma vontade, com a mesma força, com a mesma garra que trabalhava em 2019, em 2018. A pandemia não pode matar a igreja. A pandemia não pode fazer a igreja sucumbir. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Talvez, meus irmãos, faltou muita coisa nesse ano de 2020. Talvez, eu estava conversando com algumas pessoas recentemente, e nós voltamos aos cultos presenciais, mas nós não voltamos totalmente, Nós temos só o culto de domingo à noite presencial. Alguns irmãos não voltaram porque são do grupo de risco. A recomendação continua, Não volte ainda se você é do grupo de risco. Mas é difícil até saber quem não voltou porque é do grupo de risco e quem não voltou porque esfriou espiritualmente. Talvez nesse ano de 2020 tenha faltado ligar para o irmão, ligar para o amigo, saber como que o outro está. Não é? Se você não fez isso durante todo o ano, faça agora que o ano está acabando. Faça agora nessa virada de ano. Aquele irmão que você não vê há muito tempo, manda uma mensagem para ele, pergunta como ele está. Está tudo bem com você? Você não está indo na igreja? Por quê? Porque você está com medo da pandemia, que você é do grupo de risco, porque você esfriou espiritualmente. Talvez tenha faltado nesse ano de 2020 um pouco de autopastoreio, de pastoreio mútuo, onde os irmãos se ajudam a caminhar
firmes na fé. Mas sempre há tempo para corrigir isso, né? 2021 está chegando e os irmãos vão começar a voltar devagarzinho com a vacinação e fatalmente nós veremos aqueles que não voltarão e é o momento de nós corrermos atrás dessas pessoas, né? De procurarmos, de ligarmos, de fazermos contato, de mostrarmos que nós nos importamos, porque nós somos um corpo. Então, antes de entrarmos em 2021, nós precisamos avaliar muito a nossa relação com a igreja. O que pode ter sido prejudicado nesse ano? Né? Será que em algum momento eu deixei meu ministério morrer por causa dessa pandemia? Será que eu poderia ter feito alguma coisa em meu ministério apesar da pandemia? Nós vimos ministérios nascer nesse ano, mesmo com a pandemia. Então, o Espírito Santo ele continuou trabalhando nesse ano de 2020. Mas o ano está virando e nós precisamos nos esforçar, nós precisamos melhorar, nós precisamos, meus irmãos, buscar meios para que 2021 seja, como Neemias fez, um tempo de reconstrução das muralhas. Passamos por uma grande guerra que foi esse ano de 2020. 2021 é um ano de reconstrução. Quanta coisa que nós planejamos para a igreja nesse ano, não é verdade? Você que é da liderança, nós tínhamos o nosso calendário anual, nós tínhamos tantos planejamentos. 2020, o ano da comunhão. E o ano da comunhão, né, era o nosso tema do ano. Nós fomos submetidos a um ano de isolamento social e é muito difícil ter comunhão e isolamento social ao mesmo tempo, né? É possível, mas é difícil. Então precisamos repensar a igreja, reviver a igreja, retrabalhar a igreja, né? É tempo para isso. 2021 está chegando aí, nós precisamos, com o mesmo carinho que nós vamos cuidar da nossa família em 2021, nós precisamos cuidar da nossa igreja em 2021, porque ambas são muito importantes para a nossa vida. Mas em terceiro e último lugar, antes de 2021 entrar, nós precisamos cuidar da nossa família, avaliar a nossa família, cuidar da nossa família. Nós precisamos cuidar e avaliar a nossa igreja. E nós precisamos cuidar e avaliar a nós mesmos. Todos nós sofremos danos nesse ano de 2020. E esse talvez é um momento de autoanálise, onde nós paramos e pensamos: como estou? Diante de tudo isso que nós vivemos, que parece que saiu da tela de um filme. Esse ano parece que saiu da tela de um filme, parece que o ano de 2020 foi pensado por algum roteirista lá de Hollywood. Esse é o momento para nós pararmos e pensarmos, diante de tudo que nós vivemos, de perdas de pessoas, de desemprego, de enfermidade, de isolamento, como eu estou? Como está a minha vida emocional, a minha vida pessoal? Tem muita gente que nesse ano de 2020 entrou numa depressão muito grande. A depressão do isolamento, de estar dentro de casa, de não poder sair. Tantas pessoas falaram sobre o novo normal, usar máscara, mas não tem nada de normal. Tudo isso que nós vivemos não tem nada de normal. Isso afetou a vida de muitas pessoas e talvez tenha afetado a sua. Talvez tenha afetado a minha, e esse é o momento de nós pararmos e analisarmos a nossa própria vida, para podermos colocar em seus devidos lugares aquilo que ficou fora do lugar. Talvez esse ano de 2020 tenha afetado sua vida emocional, tenha afetado sua vida espiritual. Talvez você não está bem nesse final de ano. E antes de nós entrarmos em 2021, nós precisamos fazer um trabalho pessoal. Cada um de nós precisa cuidar de si mesmo para podermos entrar em 2021 com uma mente renovada, preparado para aquilo que Deus tem para nós. Lembrando, né, o que a palavra nos diz aqui, olha. Nosso texto de hoje. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Nós não sabemos o que Deus tem para nós no ano que está por vir. Mas Deus ele completa. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Deus ele não quer o nosso mal. Eu acredito que isso tudo que nós estamos vivendo em 2020 tem frutos espirituais, tem razões espirituais. Sim, também. Em certa medida, sim. Né? O mundo está cada vez mais pecaminoso, o mundo está cada vez mais rebelde contra Deus, mais idólatra,
Enfim, estamos cada vez mais distantes do Senhor, mas a palavra nos diz que aqueles que amam a Deus, que têm um relacionamento com o Senhor não tem plano de nos causar mal, mas o seu plano é de nos fazer prosperar, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? 2021 é o nosso futuro, 2021 é a nossa esperança, 2021 é a nossa promessa de prosperidade, mas para isso a gente precisa estar bem. Você e eu individualmente, a sua família tem que estar bem? Amém. Sua família tem que estar bem, porque sem sua família você não é nada. A sua igreja tem que estar bem? Amém. A sua igreja tem que estar bem, porque é lá que você cuida da sua vida espiritual, é lá que você mantém comunhão com o corpo de Cristo. Amém. Mas você, pessoa, precisa estar bem nesse ano que está começando. Nós precisamos pessoalmente cuidar do nosso eu para entrarmos em 2021, meus irmãos, com visão de águia, com mente voltada para o Senhor, sabendo que Deus ele tem nos sustentado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, seu cajado, sua vara me protege. 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não vou temer mortandade que ande de dia, seta que voe de noite, porque o Senhor é o meu escudo, a minha fortaleza, castelo forte é o nosso Deus. Amém? Essa é a visão que nós temos que ter antes de entrarmos em 2021. É a visão que nós devemos ter agora, porque Deus ele tem um plano maravilhoso para o nosso futuro. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Não deixe seus sonhos morrer nesse ano de 2020. Não deixe o seu ânimo morrer nesse ano de 2020. Não deixe a pandemia vencer. Não deixe o diabo vencer. Não deixe a sua vida espiritual esfriar, como muitos deixaram. Esse ano de 2020 funcionou também, meus irmãos, como uma grande peneira. Nós vimos muito mal acontecendo, mas a verdade é essa. A palavra de Deus nos diz que em determinado momento o Senhor ele separa o joio do trigo. E talvez esse tenha sido um momento onde o Senhor também ele está provando os corações. Ele está vendo aqueles que conseguem permanecer fiéis a Ele mesmo apesar dos problemas, das lutas, das dificuldades, e aqueles que não conseguem, que não querem, não sei. Mas isso não aconteceu só agora, né? Nós vemos na Bíblia isso acontecendo repetidas vezes. Deus faz isso de tempos em tempos. Ele prova os corações, Ele peneira, Ele separa o trigo e o joio. E, meus irmãos, nesse tempo nós temos visto que muitas pessoas abandonaram sua vida espiritual. E essa atitude é uma atitude consciente, porém é uma atitude perigosa. É quando vivemos momentos difíceis como 2020 que nós mais devemos nos apegar ao Senhor, meus irmãos, e estarmos firmes, porque é com o Senhor que nós vencemos qualquer adversidade. Amém? Glória a Deus por isso. Então 2020 está indo embora, esse é o nosso último encontro, nossa última conversa, nossa última reflexão, nosso último culto, ainda que culto online. Mas eu quero dizer para você que 2020 não foi um ano perdido. Talvez 2020, meus irmãos, funcionou como aquela fornalha onde o ferreiro ele pega o aço que ele vai transformar em uma espada e joga lá dentro da fornalha, e depois ele tira aquele ferro pegando fogo e dá marretadas e dá marteladas e dá marteladas e vai dando forma à espada. Uma espada, para ser uma boa espada, ela passa pelo fogo, ela passa pelas marretadas, pelas marteladas e ela vai tomando forma. E 2020, para muitos, foi um ano que deu forma a muita gente. Teve gente que enfraqueceu, mas teve gente que fortaleceu o seu espiritual. Com certeza, meus irmãos, 2020 não foi um ano perdido. Foi um ano difícil, mas perdido não, porque ele pode estar nos preparando para coisas futuras. E eu não falo coisas ruins, talvez difíceis, mas coisas boas. Coisas boas. O Senhor nos fortalece
antes de nos abençoar, para termos o domínio de coisas grandiosas. Então, meus irmãos, olha, antes de entrar em 2021, faça uma análise da sua vida. Precisamos pensar na nossa família, pensar na nossa igreja e pensar na nossa vida. Cuidando da nossa família, cuidando da nossa igreja, cuidando da nossa vida. Mas vamos entrar em 2021, meus irmãos, e vamos arrebentar com a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Será um ano abençoado, um ano de bênção, de prosperidade, de vitória. Somente o riso pode nos fazer esquecer o choro, não é verdade? Que 2021 seja esse ano, o ano do riso, o ano da vitória, o ano da bênção, o ano realmente do relacionamento com o Senhor, da santidade, da prosperidade. E eu quero orar com você agora, desejando isso para a sua vida, desejando isso para a sua casa, que 2021, um ano que está chegando, seja um ano maravilhoso, que te faça esquecer o ano de 2020. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós conseguimos chegar até aqui. É o nosso último culto do ano. Nós nos preparamos para entrar em 2021. 2020 foi um ano tão difícil, mas nós declaramos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor nos protegeu, até aqui o Senhor nos sustentou. E eu quero, Pai, agradecer ao Senhor por isso e pedir pelo ano que está por vir. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Livra de nós esse mal que se abateu sobre o mundo, faz esse mal ir embora. Livra o planeta, ó Deus, dessa pandemia. Faça com que as coisas voltem ao normal, porque nós precisamos disso, nós ansiamos por isso. Queremos a naturalidade das nossas vidas novamente, ó Pai. Queremos que os nossos irmãos saiam de seus isolamentos, que voltem às suas rotinas normais. Oh Deus, cuida de nós, cuida da sua igreja, cuida do seu povo, cuida até mesmo daqueles, ó Pai, que ainda não tiveram um relacionamento com o Senhor, mas o Senhor é aquele que cuida de tudo, que cuida do mundo, mesmo daqueles, ó Pai, que não se importam contigo, porque o Senhor é um Deus misericordioso e maravilhoso, ó Pai. Que 2021 seja um ano abençoado. Ó Deus, aqueles que estão me ouvindo nesse momento, cada lar, cada casa, cada vida, que seja abençoada pelo Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, para que possamos testemunhar das obras maravilhosas que o Senhor fez em nosso meio, mesmo em meio a uma pandemia. Ao Senhor honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Esse é o meu desejo, esse é o desejo da nossa igreja, que você seja muito abençoado, muito abençoada, que 2021 seja um ano completamente diferente daquilo que nós vivemos em 2020, que seja um ano realmente, olha, de Deus, um ano de bênção, que as vacas magras tenham ido embora nessa virada de ano e que 2021 seja um ano de vacas gordas, de bênçãos do Senhor, sem medidas, transbordantes, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus te abençoe, te vejo agora no ano que vem. Beijo no coração, até lá! Que não mereço, mas o Deus que eu conheço é fiel a mim, fiel pra me guardar e andar comigo nesta vida até o fim. O Deus que eu conheço não quebra nem desmancha quando cai no chão, mas sempre me socorre quando clamo por seu nome numa oração.
Deus é poderoso, e quando Ele fala, cala a terra e céu. O inimigo treme, pois sabe que o meu Deus sempre me é fiel. O Deus que eu conheço, ainda que pareça que me esquecerá, no tempo que escolheu, o Deus que eu conheço me levantará. Ainda que pareça que me esquecerá, no tempo que escolheu, o Deus que eu conheço me levantará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê